Já que você tocou na reforma tributária, você acredita que ela vai, de alguma forma, resolver o nosso problema, vai ajudar até mesmo trazer um ambiente que a gente consiga ter um crescimento melhor da economia? Olha, eu tenho, apesar de tudo, quer dizer, a gente perdeu lamentavelmente a chance, né, a oportunidade de fazer a reforma em 2019. Certamente, se lá tivesse sido aprovada, teria sido uma reforma mais ambiciosa. Porque conforme o assunto fica cozinhando ali no Congresso, naturalmente também você vai tendo cada vez, né, mais grupos se organizando para conseguir seus benefícios, as suas proteções, suas regras especiais. Mas apesar disso, apesar dela ter sido o resultado muito aquém do que havia, na minha opinião, de potencial, caso tivesse sido aprovada em 19, eu acho que a gente pode se surpreender positivamente com o efeito da reforma. Tudo bem, tem ainda as regulamentações para fazer, é o grande tema esse ano, né, para o governo, da regulamentação, a discussão do funcionamento do mecanismo de crédito, né, isso é muito importante que funcione bem, porque a essência, né, do imposto é essa, né? É você poder ter crédito sobre os insumos que você utilizou no seu processo produtivo. Então precisa funcionar bem esse negócio. E a regulamentação ela vai ser um dos aspectos que vai ser importante, de como vai funcionar isso, né? Ainda mais no Brasil que tem tanta fraude, a gente vai ver nota fria, a gente vai ver fraude, não é fácil também, né? Mas quando a gente olha, o sistema atual hoje, ele gera tantas distorções que tem muitos avanços que a gente pode ter em várias frentes. Então, para começar, a questão da litigiosidade, que tende a diminuir. A gente tem uma tendência a ter melhor alocação de recursos entre os setores, dentro das empresas. Pensa o seguinte, uma empresa que hoje tem que ter um exército de pessoas dedicadas a acompanhar as mudanças tributárias e todas as obrigações acessórias e tal e tal. É gente, é dinheiro, é recurso que você podia estar gastando para modernizar a gestão, para utilizar equipamentos de melhor tecnologia mais avançada, recursos que você poderia estar utilizando para inovar, para formar a mão de obra, para treinar a sua mão de obra, tudo fatores que fazem a produtividade de uma empresa aumentar, né? A gente vai ter a possibilidade de fazer a isenção de exportações, de investimento, tudo, né, coisa que direciona para mais competitividade, mais produtividade na economia. O fato da indústria, que hoje tem uma carga de impostos mais elevada, ter um sistema, né, mais saudável, para a indústria vai ser importante. A indústria é um setor com muitos efeitos multiplicadores na economia, diferente do agro, por exemplo, né? Que tem, claro, um papel enorme, mas não tem o mesmo efeito multiplicador da indústria. Então, tem várias frentes aqui que dão uma noção de que a gente, aos poucos, é um efeito cumulativo, né? Mas que eu acho que olhando lá na frente a gente vai colher... acho que a gente pode se surpreender com os frutos que a gente vai colher. Eu estou com uma cabeça otimista em relação a isso. Você acha que pode destravar esse PIB, né, 3%, esse PIBinho que a gente anda tendo, porque o Brasil não tem avançado nisso. Né? Tem, mas muito lento, né? Mas eu acho que pode ser um passo largo. Tem um trabalho interessante de um professor da Universidade de Tulane, lá em New Orleans, que é interessante esse trabalho, que ele avalia o impacto no PIB potencial dos países, ou na renda per capita, nos países que adotaram o IVA. E aí, nessa pesquisa, ele analisa o impacto dos países conforme o tamanho do PIB. Então, um país muito pobre, PIB per capita muito baixo, pouco se beneficia. Porque são países já com tantos problemas assim que
você está mexendo em uma pecinha num país que tem um monte de problema e que muitas vezes não tem nem estrutura estatal para implementar adequadamente o IVA. Não consegue implementar bem. Então, também não são muito beneficiados. Países ricos, eles já têm um sistema tributário ok. E já tem outras variáveis que geraram, né, ao longo do tempo, o crescimento da economia de forma sustentada a ponto de tornar os países ricos. Então, eles têm ganhos, são países que têm ganhos com a implementação do IVA, mas mais modestos. O grupo que mais se beneficia é o grupo do meio, são os países de renda média mais arrumados, é onde está o Brasil. Porque geralmente saem de regimes tributários difíceis, são países que o ganho marginal de você arrumar o sistema tributário é muito maior e tem, obviamente, estrutura estatal para implementar corretamente o IVA. Então, nessa linha, eu acho que reforça essa ideia de que sim, a gente pode ter aumento do PIB potencial. Lembrando que essa questão tributária, do imposto sobre o consumo, talvez seja dos elementos que mais reduzem, né, o potencial de crescimento do país. O Brasil, você acha que vai conseguir aproveitar diante, né, de uma reforma tributária, como você bem pontua, principalmente olhando para a indústria, aproveitar oportunidades, principalmente do cenário internacional para conseguir impulsionar seu crescimento? Você falou ali agora há pouco, a gente estava falando até mesmo, né, dessa possibilidade de Brasil se posicionar como um grande exportador até de energias renováveis. Tudo isso pode acabar abrindo esta possibilidade para a gente conseguir aproveitar algumas oportunidades? Sim, eu acho que ajuda, viu? Claro que não resolve tudo, mas eu acho que ajuda, porque realmente essa questão tributária é um fator que inibe a entrada de recursos no país. Pelo menos é isso que a gente vê quando olha a posição do Brasil nesses rankings e tal. É muito difícil explicar o Brasil para os países, para investidores lá de fora, que, né, é muito difícil. Não é à toa que o investimento direto acaba indo para setores que sofrem menos a carga tributária, que é o agro e a extrativa. Não é à toa. A gente podia estar atraindo muito mais recursos para aproveitar esse mercado consumidor, e a gente não consegue, né? Então, eu acho que pode ser um fator relevante. Claro que nessas discussões entra, óbvio, não tem jeito, né? O início da nossa conversa, que é a questão da qualidade do capital humano do país, né? O capital humano do país. Então, essa é uma agenda que a gente precisa acelerar, porque daí você potencializa a entrada de recursos, né? Olhando para este cenário ainda, só para a gente encerrar esse ponto em relação à questão de crescimento do Brasil, o programa Nova Indústria Brasil, ele traz ali ferramentas que são suficientes para ter de fato algum crescimento? Aí eu sou bem cética, acho que foi um programa com problema original já de desenho. Para começar, assim, quem tem muito objetivo não tem nenhum. Então, quando a gente pensa vamos dizer assim, nas recomendações básicas para você fazer política industrial, você tem que definir muito bem o seu foco, não podem ser vários objetivos que atingir um acaba atrapalhando o outro, quer dizer, você tem que definir poucos objetivos, para cada objetivo os instrumentos para aquele objetivo. Então, por exemplo, eu chego e falo, olha, a gente vai proteger aqui, fazer conteúdo nacional, que é um dos itens. Como é que você faz conteúdo nacional e ao mesmo tempo você também quer atingir, melhorar investimento em saúde e em transição energética? Você precisa ter insumo lá de fora, equipamento de fora. Então tem hora que os objetivos eles começam a entrar um começa a atrapalhar o outro. Então assim, a primeira coisa tinha que ser assim muito bem delimitada, o foco muito bem definido, com os instrumentos muito bem estabelecidos, as metas não pode ser algo genérico. As metas têm que ser muito claras e, obviamente, instrumentos para você medir aquilo e cobrar. Não vi nada disso acontecendo. Quer dizer, essas recomendações do pessoal da área de defensores de política industrial e tal, quer dizer, tem as recomendações básicas. Não vi nada disso acontecer. Não vi nada disso. A gente tem ali um pacote de um monte de coisa,
às vezes com diagnósticos que, na minha opinião, são equivocados, que parece que é tudo uma questão de falta de recursos. Não, não é. Tem coisa que é falta de capital humano. E se a gente for olhar as intervenções históricas no Brasil, né, de ação estatal que funcionaram, as que mais funcionaram, ou por mais tempo funcionaram, foram justamente aquelas que estavam associadas à formação de gente, que é o caso da Embrapa, né, que se formou gente para pesquisar a agricultura no Brasil, o nosso solo, a nossa realidade, a agricultura tropical, a Embraer com o ITA. Então não é à toa que os principais exemplos de onde o Brasil se destacou tinha ali formação de técnicos, né? Eu não vejo nada disso. Então eu, para ser sincera, eu não vejo, não consigo ser otimista com esse plano.